Muito bem, então estamos aqui em mais uma aula de física e na aula de hoje a gente vai estudar ondulatória. Bom, a aula de hoje é uma continuação da aula anterior, na qual a gente fez bastante exercícios e também a gente fez uma revisão teórica das principais partes, né? Equação de onda, o que é uma onda, tudo mais. E agora a gente vai ver os fenômenos físicos a respeito aí de interferência de ondas, né? O que acontece quando você tiver duas ondas. Então, antes de mais nada, vamos começar aqui com uma revisão. Então, perceba aí que nós temos aí uma onda, né? O comprimento de onda, o que era o comprimento de onda? O comprimento de onda nada mais é que a distância entre duas cristas, ok? O que é uma crista? Crista é o ponto mais alto de uma onda. E também, o comprimento de onda você pode calcular através da distância entre dois vales, né? Então, o vale da onda é o ponto mais baixo aí da onda, ok? Outra coisa que é importante de perceber aí é amplitude. O que é a amplitude de uma onda? A amplitude de uma onda é o tamanho dela, né? É a distância entre essa reta auxiliar aqui, na horizontal, até o ponto mais alto da onda. No caso, a distância até a crista ou até o vale, certo? Então, essa é a amplitude de uma onda. E, para relembrar aí, a formulinha mais importante até agora que a gente aprendeu foi essa equação da onda, velocidade igual a lambda f, em que o v é a velocidade da onda, o lambda é o comprimento de onda dessa onda e o f é a frequência da onda, ok? Muito bem, e aqui nós temos, né, a diferença entre um pulso e um trem de ondas, certo? Então, um pulso nada mais é do que você ter uma corda esticada e você agitar uma única vez. Você tem um pulso, ok? Agora, vários pulsos formam uma onda, ok? Vários pulsos formam uma onda. No caso aí, na figura de baixo, né, você tem aí um trem de ondas. Então, você fazer vários pulsos várias vezes, você tem um trem de ondas. Muito bem. Agora sim a gente vai entrar propriamente na parte da aula de hoje, interferências. Então temos aí, ó, interferência construtiva. O que seria uma interferência construtiva? Uma interferência construtiva é quando você tiver, olha só, duas ondas aqui, uma andando para a direita, outra para a esquerda, certo? E aí vai acontecer uma interação entre elas. Vamos dar uma olhadinha que vai acontecer. As duas ondas estão chegando bem perto uma da outra. E aí, elas vão se sobrepor uma à outra, dando assim, né, uma soma das amplitudes. Percebeu que a onda ficou maior? Então você tinha duas ondas, uma pequenininha e uma um pouquinho maior. E aí, na interferência construtiva, a onda final aqui, ela vai ser a soma das amplitudes da primeira com a segunda. Então vai dar uma onda maior, ok? Então, e aí como é que vai continuar isso, né? Aquela onda pequenininha que estava andando para a direita e a onda grande que estava andando para a esquerda, elas vão continuar se propagando. Então depois, a pequenininha vai continuar andando para a direita, então ela vai, né, ir para a direita e a maior vai andar para a esquerda, ok? Então perceba aí que antes, né, elas vão ao encontro uma da outra, acontece a interferência entre as duas e depois elas se separam, dando continuidade ao caminho de cada uma delas, ok? Então, mais uma vez, aqui na interferência construtiva, a amplitude da onda resultante vai ser a soma das amplitudes de cada uma delas. Então, o Azão é igual a 1 mais A2. Agora, na interferência destrutiva, as fases das ondas, elas são opostas, não é verdade? Então, essa é a grande diferença da interferência construtiva e da destrutiva. Na construtiva, as fases eram iguais. Agora, na destrutiva, elas têm fases opostas. O que seria isso?
seria o seguinte, uma tem fase para cima e a outra para baixo, ok? Uma vem por cima e outra vem por baixo. Então vamos dar uma olhadinha na interação entre elas. Elas se aproximam uma da outra, estão se aproximando cada vez mais. E aí, quando elas estiverem sobrepostas, vai dar uma interferência destrutiva. Olha só que interessante, né? Elas se destroem. Então não tem onda nenhuma aí, né? Ok? Uma subtrai a outra dando 0. Nesse caso aí, quando as amplitudes são iguais, vai dar 0, né? E aí depois elas vão continuar se propagando, uma para a direita, outra para a esquerda, e finalizando assim a interação entre elas, ok? Muito bom, então numa interferência destrutiva, a amplitude final vai ser a subtração das amplitudes. Agora, se as amplitudes são iguais, ou seja, se você tivesse duas ondas exatamente iguais, né, de mesmo tamanho, então elas seriam totalmente destruídas. A amplitude final seria 0. Tá certo? Seria nula. Muito bem. Então, continuando aí. Vamos entrar agora num capítulo muito importante sobre ondas estacionárias. O que seria uma onda estacionária? Então, mais uma vez aqui nós temos, né, a diferença entre onda e pulso. Então, na parte de cima era um único pulso. Já estudamos agora há pouco as interferências, né, construtiva e destrutiva. Agora, se você continuar mantendo esses pulsos de uma maneira regular, você forma o que a gente chama de onda, ok? Então, uma onda é uma sequência regular de pulsos, certo? Uma onda é uma sequência regular de pulsos. Muito bem. Agora, uma onda, perceba aí, né, que nós temos uma onda, né? Ela é formada por o quê? Ela é formada por vários ventres e vários nós, ok? Ventres e nós. No caso, o que é cada coisa? O ventre nada mais é do que a barriga da onda. Pode ser a parte de cima, barriga da parte de cima, ou a barriga da parte de baixo, ok? Isso é um ventre. E no ventre nós temos aqui interferência construtiva, lembra? Quando as ondas se somam, né? Então você tem uma soma de amplitudes. Nó, o que é o nó? Nó nada mais é do que os pontos aqui, ó, né? Tá vendo? Esses pontinhos, eles são os nós. Os nós, eles são fixos, eles nunca mudam. E o nó a gente define a partir do quê? De uma interferência destrutiva. Nós, interferência destrutiva. Lembra? Quando tiver ondas com amplitudes iguais e fases opostas, elas se anulam, portanto, a amplitude é 0. No caso, nos nós, é 0 amplitude, ok? Muito bom. E dá uma olhadinha nessa onda, nós temos o chamado comprimento de onda, né, que é a distância desse padrão aqui em azul, que ela sempre se repete, tá? E o que é um fuso? Um fuso, ele corresponde a meio comprimento de onda, lambda sobre 2, que tem a ver com o quê? Com o ventre, não é verdade? Tá? Então, o fuso é a metade do comprimento de onda. Muito bem. Então, isso é muito importante, porque nessa aula, né, e nos próximos capítulos, você vai precisar muito desses conceitos aqui, ok? Todas as próximas formulinhas, elas dependem desse conceitinho aqui, do que é fuso, do que é ventre, do que é nó, ok? Muito bom. Então, continuando aí. Nós temos, né, uma onda, né, estacionária definida com extremidades fixas. O que seria extremidades fixas? Imagina que você tenha duas paredes, né? Uma parede na direita, outra parede no lado esquerdo. E você estica uma corda e amarra, né, nessas duas paredes. E faz propagar uma onda.
Bom, a distância entre essas duas paredes é L. É o comprimento aí da parede. Ou de um tubo. Ok? Pode ser de um tubo também. O lambda é o comprimento de onda. Ok? E o N é o número de fusos. No caso aqui são quantos fusos? 1, 2 e 3 fusos, né? Então você tem 3 barrigas, 3 fusos. Qual a relação entre o número de fusos, o comprimento de onda e o comprimento do tubo ou a distância entre as duas paredes? A relação é essa, então já pegue sua folha aí do seu formulário e já anote essa formulinha. Lambda é igual a 2 vezes L sobre N, ok? Lambda é igual a 2 vezes L sobre N. Em que, mais uma vez, o L é o comprimento do tubo, o lambda é o comprimento da onda e o N é o número de fusos. Muito bem. Isso para extremidades fixas. Agora, para extremidades móveis, a ideia é a mesma, ok? Então, imaginemos aí que você tem um tubo, né, aberto, ok? Ou extremidade móvel é como se você tivesse um fio, né, ou uma corda, e as duas extremidades eles não tivessem coladas ou grudadas na parede. Elas são móveis, certo? E aí você faz propagar uma onda nessa corda. Então, qual que é a relação? A formulinha é exatamente a mesma, tá bom? Lambda igual a 2L sobre N. Em que, mais uma vez, o L é o comprimento do tubo, a distância aqui, né? Que você vai considerar, é o tamanho da corda. O lambda é o comprimento da onda e o N é o número de fusos. Muito bem. Então, e agora nós temos uma extremidade fixa e uma móvel. Então é a combinação das duas possibilidades, né? De um lado você tem uma parede fixa, então como se tivesse amarrado a corda numa parede. E do outro lado não. Do outro lado é como se a corda tivesse aí numa extremidade móvel, ela pode se movimentar, ok? E aqui nós temos uma onda se propagando ali dentro. E qual que é a relação aí? Qual que é a formulinha que relaciona o comprimento do tubo, o comprimento de onda e o número de fusos? Fusos, nunca se esqueça, né? O número de fusos é a quantidade de barriguinhas que você encontra aí, né? Então, lambda é igual a 4 vezes L sobre N, em que o L é o comprimento do tubo, mais uma vez, o lambda, comprimento de onda, e o N é o número de fusos. Muito bem, o N é o número de fusos, nunca se esqueça disso. Ok? Muito bom. Então, vamos continuar aí. Agora sim, né? A gente vai relacionar o que a gente acabou de aprender com as ondas estacionárias em cordas. Então vamos aplicar todas essas fórmulas que a gente aprendeu e os conceitos em algo mais prático. Então, aquele exemplo, né, clássico, se você tiver uma onda ou uma mola, né, e você está chacoalhando ela para cima e para baixo, você consegue aí formar uma onda. São vários pulsos formam uma onda. Lembre-se, né, que uma onda é formada por nós, ok? Vários nós e também vários ventres, ok? E aí, nós temos aqui, né, uma figura. Nessa figura nós temos várias linhas aqui, ou várias cordas. E eu gostaria de saber se você sabe, né, que figura é essa? De onde podemos tirar uma figura dessa? Bom, espero que você saiba de onde vem isso, né? Isso aqui o que que é, né? Uma foto tirada de um piano. Olha só, então temos um instrumento musical, que é o piano. Piano, cada tecla, né? Cada tecla, ela está associada ao quê? A uma cordinha esticada, certo? E cada tecla, quando você bate cada tecla, ela emite um som em uma nota musical, ok? Cada nota musical, ela é diferente, né? O som é diferente, por quê?
Porque o comprimento de cada fio, de cada corda, também é diferente. Ok? Então, ondas em cordas. Então, nesse caso aqui, nós estamos estudando o quê? Estamos estudando ondas sonoras. Então, aplicação aí do que tudo que a gente aprendeu. Então, tudo que a gente viu até agora sobre os harmônicos, né? As ondas sonoras, aquele tubo aberto, tubo fechado de uma extremidade, tubos móveis, né? Com extremidades móveis, a gente vai ver agora. Vamos continuar então. Bom, então, primeira coisa que é importante de saber, que uma onda, para emitir o som, né? Então, em tubos sonoros, a gente tem que lembrar, a gente tem que associar tudo isso aos harmônicos, ok? Um harmônico tem a ver com o quê? Tem a ver com a quantidade de ventres e de nós. Então, dá uma olhadinha aqui. Nesse caso, né? Nós temos aqui as extremidades fixas, né? É aquela ideia das paredes, né? As paredes. E aí, o primeiro harmônico é esse primeiro desenho, em que você só tem um único ventre, né? Um único ventre. E a formulinha, espero que você lembre, né? Você provavelmente já anotou. O lambda é igual a 2L sobre o N. Então, no primeiro harmônico, o N vale quanto? O N vale 1, ok? Então, lambda é igual a 2L sobre 1 para o primeiro harmônico, ou fundamental. No segundo harmônico, o N vale 2, certo? Você tem 2 ventres. Então, vai ficar lambda igual a 2L sobre 2. Ok? Tá aqui na formulinha, ó. Lambda 2L sobre 2. No terceiro harmônico, N vale 3. Então, lambda é igual a 2L sobre 3. No quarto harmônico, lambda é igual a 2L sobre 4. E assim por diante. Então, muito importante você aí, se você quiser pausar o vídeo, pegar uma folha e fazer esses desenhos, é muito legal, muito importante, porque é um tipo de conceito, né, que pode sim cair na sua prova. Tá bom? Ele vai pedir aí uma figura para você, você vai ter que identificar qual é o harmônico e como é que você substitui na formulinha. Ok? E aqui o exemplo, né, de um violão. Pode ser um piano também, ou um violão. Um violão também tem uma cordinha presa nas extremidades. E aí, para cada som, é um harmônico diferente. Então, mais uma vez, aí é só substituir na formulinha. O primeiro harmônico, lembra, lambda vai dar 2L. No segundo harmônico, lambda é igual a L. E assim por diante. A formulinha, né, do número do harmônico aqui, ó, lambda é igual a 2L sobre N. Em que o N é o número de quê? De ventres, certo? Então, no primeiro harmônico tem um ventre. No segundo harmônico tem 2 ventres, por isso que vai ficar 2L sobre 2. Corta 2 com 2, então lambda é igual a L. E no terceiro harmônico, N igual a 3, tem 3 ventres, lambda é igual a 2 sobre 3L. Muito bem, então os exercícios associados a essa matéria, você vai ver que é bem tranquilo, bem fácil, né? Claro que você vai ter que pegar, interpretar o enunciado, todos os valores, substituindo as formulinhas. E as formulinhas, quais são elas? As formulinhas para as ondas em cordas, que a gente está aprendendo agora, e a equação da onda, né? V igual a lambda F. Ok? Muito bem, aqui nós temos uma nova formulinha. Essa formulinha ela é chamada de fórmula de Taylor, tá bom? Fórmula de Taylor, que relaciona o quê? Ela relaciona agora a velocidade da onda, que você já sabe como calcula também, né? V é igual a lambda F. Mas ela relaciona a velocidade da onda com o quê? Com a força tensora na corda e a densidade linear da corda. Então observe que a velocidade da onda é sempre em metros por segundo, ok? A força tensora é em newtons e o mi, tá vendo? Esse mi, densidade linear da corda em quilogramas por metros. Quilogramas por metros, densidade linear da corda. Então, o que essa formulinha representa? Ela representa o seguinte: se você estiver puxando um fio para fazer uma onda estacionária, a força com que você puxa o fio, né, ela está relacionada à densidade e à velocidade. Então, perceba, quanto maior a força,
maior a velocidade. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, quanto mais grosso for o fio, a densidade é maior, né, no caso. Quanto mais grosso for o fio, menor é a velocidade da onda. No caso, se você pensar num contrabaixo, que tem as cordas bem mais grossas, a velocidade da onda é menor. Ok? Muito bem. E agora a gente vai estudar sobre as ondas estacionárias em tubos. No caso, tubos sonoros. Então, tudo que a gente for ver agora é muito parecido com o que a gente já viu. A única diferença é que a gente vai aplicar os conceitos em instrumentos musicais. Então a gente já viu o quê? A gente já viu o piano ou o violão, que no caso está relacionado ao quê? A extremidades fixas, certo? Extremidades fixas. Então duas pontas fixas. E agora, perceba aí que nós temos uma flauta. Essa flauta, né, é um tubo aberto. Então perceba aí no desenho. Embocadura, a parte que vai na boca, e a extremidade aberta. Ok? Onde sai o ar também, né? Então, nesse tipo de flauta, você tem as duas extremidades abertas. Ok? Que era parecido com o quê? Com aquela extremidades móveis. Lembra no começo da aula? Extremidades móveis, as formulinhas que você anotou. Muito bem, vai anotando as fórmulas, muito importante, tá? Então vamos continuar então. Se você anotou aquela formulinha, a formulinha para esse tubo aberto, para essa flauta, é a mesma. Então, lambda é igual a 2L sobre N. E agora nós vamos ver os harmônicos, da mesma maneira que a gente viu no violão, só que agora no tubo aberto. Perceba que no primeiro harmônico, né, o N vale 1. Então, lambda é igual a 2L sobre 1. Né? A formulinha era, dá uma olhadinha no seu formulário, lambda é igual a 2L sobre N. Então, no primeiro harmônico, o N vale 1. Certo? Segundo harmônico, o N vale 2. Ah, então é muito parecido, né, com o do violão? Sim, muito parecido com o do violão. Lambda é igual a 2L sobre 2. Terceiro harmônico, lambda é igual a 2L sobre 3. Quarto harmônico, lambda 2L sobre 4, assim por diante. Então, como disse, a fórmula é a mesma para o tubo aberto. Lambda é igual a 2L sobre N. Muito bom, muito bem. E continuando aí, né? Nós também temos, ó, uma flauta de tubo fechado. No caso, uma extremidade fechada. Essa flauta... Que flauta que é? Bom, essa flauta é a flauta transversal. A primeira, com tubo aberto, era a flauta doce, e essa com extremidade fechada é a flauta transversal, que é muito mais difícil de tocar, né? O músico que sabe tocar flauta fala realmente que essa flauta é bem mais difícil de ser tocada. Então, perceba aqui no desenho, uma das extremidades ela é fechada e outra é aberta. E aí, a gente vai usar a mesma relação que a gente aprendeu, né? De uma extremidade fixa e uma extremidade móvel. Qual que era a formulinha mesmo? É só olhar para o seu formulário, que você já anotou. Lambda é igual a 4L sobre N. Agora, aqui nesse caso, tem uma coisa muito importante que a gente precisa considerar, tá bom? Que é com relação ao quê? Com relação aos harmônicos. Tá? Então, no primeiro harmônico, o N vale 1. Então, observe aí na figura. E lambda é igual a 4L sobre 1. Ok, tudo beleza, tudo tranquilo. Agora, no tubo fechado, ele não tem o segundo harmônico. Não tem como existir o segundo harmônico, justamente porque o tubo é fechado, né? Então, como ele não tem o segundo harmônico, ele vai ter o quê? Ele vai ter o terceiro harmônico. E sempre assim. Olha só. Quando o N vale 3, lambda é igual a 4L sobre 3. E a formulinha que você já notou, o lambda é igual a 4L sobre N. Em que o N é o número de harmônicos. E perceba que não tem o segundo harmônico nem o quarto harmônico. Ele só possui harmônicos ímpares. Certo? Ele só possui
harmônicos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então, muito importante, mais uma vez, para o tubo fechado, no caso da flauta transversal, ele só tem harmônicos ímpares. Então, é essa formulinha que você vai utilizar. Lambda igual a 4L sobre N. Ok? Então, essa é a grande diferença do tubo fechado para o tubo aberto. Então, vamos ver mais uma vez? No tubo aberto, tá aqui, ó, tubo aberto, lambda é igual a 2L sobre N e tem todos os harmônicos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto harmônico. Agora, no tubo fechado, lambda é igual a 4L sobre N, ok? 4L sobre N, anota a formulinha. E ele só tem os harmônicos ímpares. Primeiro, terceiro, quinto e assim por diante. Certo? Muito bem. Então, essa foi a parte teórica, né? Teve bastante coisa, bastante teoria. É um assunto muito importante aí, que pode, com certeza, aí cair na sua prova, né? É muito importante também fazer bastante exercício e anotar todas essas formulinhas. Então, nunca se esqueça aí de ter um formulário bem legal aí, né? Separado com todas as formulinhas, todos os conceitos, para que você não se perca na hora de fazer os exercícios. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado da aula teórica. Espero também que você separe bastante exercícios, faça os exercícios. Quaisquer dúvidas que você tiver, é muito fácil entrar em contato comigo, ou se você quiser deixar as dúvidas aqui nos comentários do vídeo, fique à vontade, ok? E aqui eu deixo a foto, né, dessa onda estacionária. Então, nunca se esquecendo aí que uma onda tem ventres, as barrigas são os ventres da onda, tem o número de nós, então os nós são fixos na interferência destrutiva, certo? E o fuso corresponde a meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Então, nas formulinhas que você anotou, lambda é igual a 2L sobre N, ou lambda é igual a 4L sobre N, o N é o número de fusos, ou o número de ventres da onda. Muito bem. Então, por hoje é só. Espero você nos próximos vídeos, onde a gente vai fazer exercícios relacionados a essa matéria. Bons estudos e até lá!